Nosso capítulo de número 13, na nossa apostila 3, mais especificamente na página de número 45, nós iremos nos deparar com um assunto denominado reações químicas inorgânicas. Em aulas anteriores, nós estudamos os ácidos, as bases, os sais, os óxidos, e agora nós iremos estudar as reações químicas, mais especificamente fazendo as suas classificações. Então, quando a gente fala em reação, a gente já vai pensar em quê? Reagente transformando-se em produto. A reação química vai acontecer desta maneira. E o que é que nós vamos aprender hoje, Vanks? Nós iremos aprender a classificar estas reações. Essas reações químicas inorgânicas, elas são classificadas em vários grupos, passando por uma série de observações que eu irei fazer e vai ficar muito fácil você fazer a identificação. Vejamos o que a gente trouxe para você. Inicialmente, eu queria citar para você o seguinte: uma reação química não acontece quando a gente quer. Existem algumas situações que favorecem a realização de uma reação química e a ocorrência dela tem alguns pré-requisitos. Então, quando eu falo em reação química, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma transformação. Reação química é um fenômeno onde há uma transformação. Transformação de quê? Você vai transformar uma ou mais substâncias em outras substâncias. Você vai pegar, por exemplo, o gás hidrogênio, vai colocar para reagir com o gás oxigênio e vai formar água. Isso é uma reação química. Você não forma um átomo em outro átomo, você forma substâncias. Eu pego lá, por exemplo, H2 mais O2. Esta reação me permite formar água, tá? Essa reação vai me permitir formar água. Obviamente, a reação não balanceada. Eu não fiz o balanceamento desta equação. Eu não criei novos átomos. Os átomos continuam os mesmos. Os átomos de hidrogênio, os átomos de oxigênio. Porém, eu peguei duas substâncias simples e criei uma nova substância, que é uma substância composta. Quando é que eu estou diante de uma substância simples? Estou diante de uma substância simples quando eu tenho apenas um tipo de átomo. Estou diante de uma substância composta quando eu tenho mais de um tipo de átomo. Portanto, nós não criamos novos átomos, a gente vai simplesmente reagrupá-los para formar novas substâncias, partindo sempre dos reagentes, chegando nos produtos. E quais são os fatores que são necessários para que uma reação química ocorra? O primeiro deles é necessário que haja o contato entre os reagentes. Se faz necessário o que a gente chama de choques eficazes. As partículas necessitam se chocar. As partículas necessitam manter contato umas com as outras. E a segunda situação importantíssima é que entre elas exista afinidade. É necessário que exista afinidade entre uma estrutura e outra, porque senão não vai reagir. Vamos imaginar aqui, eu vou pegar um pedaço de ferro, e vou colocá-lo junto com um pedaço de acrílico, plástico. O que é que vai acontecer? Nada. Não existe afinidade entre estas estruturas, mesmo que haja contato, não acontecerá reação química. Então, para início de conversa, o que é que eu quero que você lembre? Reações químicas são fenômenos onde há uma transformação. Uma ou mais substâncias se transformam em outras substâncias. Nós não transformamos átomos, nós reagrupamos os átomos. Nós partimos sempre dos reagentes e chegamos nos produtos. E é necessário, como pré-condição para que aconteça uma reação química, o choque entre as partículas e a afinidade entre as estruturas. Vamos agora fazer a classificação dessas reações. Eu dividi em um grupo muito fácil de entender. A gente vai sempre que possível lembrar dos seus termos que são sinônimos. Por exemplo, reação de análise, você pode chamar também de decomposição. Análise ou decomposição, olha como é fácil. É quando eu tenho uma substância originando duas ou mais. Uma substância origina duas ou mais. Ou seja, você pega uma estrutura e literalmente fragmenta, quebra. Você tem uma substância e forma mais de uma. Olha aqui, o que é que nós temos aqui como reagentes nesse exemplo? Nós temos como reagente a substância B. O que é que nós temos como produtos? Nós temos a substância A e a substância B. Quando eu saio de um reagente e chego em dois ou mais produtos, eu estou diante de uma reação de quê? Análise. Análise ou decomposição. As reações de análise ou decomposição, elas são subdivididas para efeito didático em três grupos. Quais são esses grupos, Vanks? Pirólise, fotólise e eletrólise. Vanks, o que é que significa pirólise?
Pirólise significa a decomposição utilizando calor. Piro. Fotólise. Foto. É a decomposição que acontece fazendo uso da luz. E eletrólise. Eletro. É a decomposição que acontece através da utilização de eletricidade. Então, dentre as estruturas que a gente conhece, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar sempre o quê? Reação química, onde um reagente origina dois ou mais, chama-se análise ou decomposição. O segundo grupo que a gente precisa conhecer é o grupo da síntese. Síntese, também conhecido como formação. Veja, a primeira você não quebrou? Foi. Você chamou de análise. A segunda você está chamando de síntese. O que é que significa síntese ou formação? O nome já diz tudo. Síntese ou formação é quando você tem dois ou mais reagentes originando um só. Você pega, por exemplo, aqui, ó, A reagindo com B, originando AB. Duas substâncias simples reagindo para originar uma. Normalmente essa que se origina é uma substância composta. Fácil, né? Análise ou decomposição, eu parto de 1 e origino 2. Análise de síntese ou formação, eu parto de 2 e formo 1. A próxima que a gente tem chama-se simples troca, também conhecido como deslocamento. A reação de simples troca ou deslocamentos, a gente tem que ficar atento com o seguinte, ó. O que é que você tem aqui? Uma substância simples. O que é BC? Uma substância composta. O que é que você originou? Uma substância simples e uma substância composta. O que é que a gente precisa saber? Uma reação de simples troca ou deslocamento será aquela que você tem uma substância simples reagindo com a composta e ela vai deslocar uma nova substância simples, será criada. Não entendi, Ivanks. Veja, quem é a sua substância composta? BC. Quem é a sua substância simples é o A. Quando isso aqui reage com esse, desloca B. Ó. O A toma o lugar do B e o B fica sozinho como substância simples. Então a substância simples, que é mais reagente do que a que foi criada, ela reage com a substância composta. Ela literalmente troca de posição com alguém da substância composta. O A, substância simples, reagiu com o BC, substância composta. Trocou de lugar com quem? Com o B. Então o que é que ele fez? Ele deslocou um integrante dessa substância composta, criou uma nova substância simples. Vanks, o que é que vem a ser agora a última reação? A última reação que eu quero que você aprenda é a reação de dupla troca. Essa é a mais fácil. O que é a reação de dupla troca? A reação de dupla troca é quando eu tenho duas substâncias compostas reagindo e originam duas novas substâncias compostas. Olha lá. Reação de dupla troca. Não tem nem outro nome. Todo mundo tem outro nome, né? Análise ou decomposição, síntese ou formação, simples troca ou deslocamento. Dupla troca não tem um segundo termo para identificá-la. A reação de dupla troca acontece entre duas substâncias compostas, originando duas substâncias compostas. Aqui eu posso encontrar ácidos reagindo, posso encontrar base, posso encontrar sais. Então, não esqueça, quais são as 4 reações que eu preciso conhecer? Análise ou decomposição. O que é que acontece na análise ou decomposição? Um reagente originando 2 produtos. Síntese ou formação, 2 reagentes originando um produto. Simples troca ou deslocamento, uma substância simples reage com uma composta, deslocando uma substância simples desta. Dupla troca, dois reagentes, que são substâncias compostas, originando 2 reagentes, 2 produtos que também são substâncias compostas. Quais são os casos que a gente consegue visualizar as reações de deslocamento? Deslocamento, meus amigos, não esqueça, é a mesma coisa de simples troca. Nas reações de simples troca, o que é que acontece normalmente? Você reage um metal deslocando outro metal, você reage um metal deslocando a presença do hidrogênio, ou o não metal deslocando outro não metal, que normalmente nas ligações covalentes. Fila de reatividade, eu coloquei aqui a título de curiosidade os elementos que são mais reativos, os elementos que você tem uma condição maior de reação. Essa maior condição de reação, ela tem uma relação direta com a propriedade da tabela periódica chamada eletropositividade. A eletropositividade é a tendência que os átomos possuem de doar elétrons. Então, olha aqui, ó, quem é muito reativo? Metais alcalinos e alcalinos terrosos. O que seriam os alcalinos e alcalinos terrosos? Família A e família 2A. Então, aqui, ó, são muito reativos. Ó. Potássio, bário, cálcio, sódio, magnésio.
Essa galera aqui são os mais reativos. Tem os metais comuns também, que são reativos, como o alumínio, o zinco, o ferro e outros. Tá? Dentro das reatividades, é interessante a gente citar que no grupo dos elementos não metais, ou simplesmente ametais, os mais reativos são flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre e carbono. Aqui em cima são metais. Nessa segunda observação que eu coloquei, não metais, também conhecidos como ametais. Então, a princípio, o que eu quero que você tenha entendido dessa nossa conversa inicial? Como identificar as reações de análise ou decomposição, síntese ou formação, simples troca ou deslocamento e dupla troca. Seria interessante, Vanks, que dentro destas abordagens nós tivéssemos a oportunidade de visualizar alguns exemplos, porque só falar não é o suficiente, sem dúvida. A gente precisa trabalhar alguns exemplos. Para que a gente possa fazer isso, eu trouxe aqui alguns exemplos que não fazem parte de sua apostila, um material extra para que a gente pudesse trabalhar. Vamos pensar aqui. Dadas as reações químicas equacionadas a seguir, associe corretamente com as afirmativas dadas. Bom, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui várias reações, 5 reações. O que a gente tem na número 1? Na equação de número 1, nós temos 2 reagentes. Consegue visualizar isso? Olha aqui, ó. 2 reagentes originando um produto. Quando a gente tem 2 reagentes originando um produto, essa reação é chamada de quê? De síntese. Síntese. Bom, neste nosso exercício, ele tem nas alternativas duas reações de síntese. Observe. Reação de síntese na segunda posição, reação de síntese na terceira. Vamos analisar o que é que complementa essa formação. Aí ele diz aqui na primeira, ó. Reação de síntese tendo como produto um sal. Reação de síntese tendo como produto uma base. Para ser base, a gente tinha que ter hidroxila, não era? Tínhamos que ter um hidroxila. Então, esse aqui, ó, está formando cloreto de amônio. Então, isso aqui é um síntese formando o quê? Formando um sal. Se é uma reação de síntese formando um sal, eu vou marcar o número 1 aqui, ó. Vamos para a segunda. Na segunda situação apresentada para nós, o que é que a gente percebe? Na segunda situação apresentada para nós temos 2 mols de água oxigenada. De quem, Vanks? Água oxigenada, H2O2. É um peróxido. Isso aqui é água oxigenada, também conhecido como peróxido, onde o nóxido de hidrogênio é menos 1. Aqui nós temos 2 mols de água oxigenada, formando 2 mols de água mais gás oxigênio. O que é que nós temos? Nós temos um reagente. Pode prestar atenção aqui. Formando um reagente, formando 2 produtos. Quando nós temos um reagente formando 2 produtos, a gente chama essa reação de análise. Tá? Qual é o outro nome de análise? Análise ou decomposição. Análise ou decomposição. Qual é o outro nome da síntese? Síntese ou formação. Bem, vamos procurar onde é que tem a alternativa análise. A análise, que é o número 2, vai estar lá na penúltima situação. Aqui, ó. Na equação de número 3, nós temos NaOH, hidróxido de sódio, uma substância composta. Ácido clorídrico, uma substância composta. Originando cloreto de sódio, uma substância composta. Originando água, uma substância composta. O que é que nós temos na situação de número 3? Nós temos 2 substâncias compostas originando 2 substâncias compostas. Essa reação, onde 2 substâncias compostas originam 2 substâncias compostas, é denominada de dupla troca. Dupla troca, vai ficar aqui embaixo. Na quarta situação, nós temos zinco, que é a substância simples, reagindo com a substância composta e deslocando alguém aqui. Ele deslocou o hidrogênio. Você consegue visualizar isso? Na 4, você tem uma substância simples reagindo com uma composta. E depois, o que você faz? Você origina uma composta mais uma simples com deslocamento do elemento da substância composta dos reagentes. Quando eu tenho 2 substâncias compostas reagindo com outras 2 compostas, eu tenho uma dupla troca.
quando eu tenho uma simples com uma composta, e ao deslocamento dessa estrutura simples, eu vou ter adiante de uma situação de simples troca, também conhecido como deslocamento. Então, a reação de número 4 é simples troca. E a reação de número 5, você tem dois reagentes, originando um produto. Isso aqui é o quê? Síntese. Só que aqui, como ele tinha nos dado duas situações de síntese, essa daqui está formando o CaOH2. Quem tem hidroxilo é base. Síntese formando o quê? Uma base. Seria o item 5 aqui. Então, esse é o tipo de situação que nós vamos utilizar a classificação das reações químicas inorgânicas em análise ou decomposição, síntese ou formação, simples troca ou deslocamento e dupla troca. Coloquei mais um exemplo aqui, ó. Tem 5 itens e eu quero que você analise e diga qual é a ordem correta de suas classificações. O que é que a gente tem aqui no item 1? Uma substância simples reagindo com a substância composta, originando uma simples que foi deslocada e outra substância composta. Uma simples reagindo com uma substância composta e conseguindo deslocar uma estrutura simples nos produtos, ela se chama de quê? Simples troca. Simples troca. Qual é o outro nome que a gente usa para simples troca? Simples troca também pode ser chamada de deslocamento. Na segunda situação apresentada, nós temos uma substância composta reagindo, originando várias substâncias simples. Quando eu tenho uma reação, uma substância composta originando várias outras substâncias, eu estou diante de uma reação de quê? Análise. Qual é o outro nome da análise? Decomposição. Na terceira situação, nós temos o magnésio, substância simples, reagindo com oxigênio, substância simples, originando 2MgO. O que é que aconteceu aí? Você tem dois reagentes formando um produto. Qual é a reação de dois reagentes formando um produto? Síntese. Como é o nome da síntese? Formação. Na reação equacionada de número 4, nós temos Cl2, que é uma substância simples, reagindo com a substância composta. Amigos, ele deslocou o bromo e formou o cloreto de sódio. Uma simples, reagindo com a composta, gerando um deslocamento. Como é o nome dessa reação? Novamente, eu estou diante de uma simples troca. Que eu também posso chamá-la de deslocamento. Se liga, Mariazinha. Não perde atenção, não. Depois tu vai ver outras coisas. E na última situação, a equação diz o quê? H2SO4, que é o ácido sulfúrico, reagindo com Na2CO3. Vanks, duas substâncias compostas. Sim, originando também outras compostas. O que é isso aqui? Isso aqui é dupla troca. Dupla troca tem outro nome? Não. Então, nessa situação, amigos, eu ia procurar deslocamento, decomposição, síntese, deslocamento, dupla troca. Onde é que está essa alternativa? Está na letra A. Deslocamento, decomposição, síntese, deslocamento de novo e dupla troca. Agora eu vou comentar com você a atividade que eu quero que você faça e que vai valer para nós, na terceira nota, uma pontuação que corresponde a 5 pontos. Eu vou fazer a leitura desse texto para que você compreenda o que é que a gente vai fazer. Isso aqui eu vou definir um prazo para que a gente possa trabalhar. Você vai encontrar isso aqui nas páginas número 48 e 49. Aqui está exatamente apresentado como se encontra na sua apostila. Vamos dar uma lida e vamos entender o que é que a gente quer que você faça. A todo instante ocorrem transformações ao nosso redor. Algumas dessas transformações são chamadas reações químicas, as quais podem ser observadas em tarefas simples do cotidiano. Você consegue lembrar de alguma atividade realizada em seu dia a dia que envolva uma reação química? Essa é a pergunta. Para que mais pessoas tenham conhecimento desses processos, você e seus colegas deverão elaborar uma postagem para alguma rede social, como o Instagram ou o Facebook. Então, nós não estávamos na época da pandemia quando o seu material didático chegou.
Muito mais oportuno do que isso é impossível no tocante à apresentação de trabalhos. Ao invés de você trazer para os nossos encontros presenciais, você vai fazer uma postagem no Facebook ou no Instagram. Trabalhando a habilidade socioemocional, cooperação. Cooperação está em negrito, você está vendo lá, né? Não é para ninguém se escorar no outro, não. A atividade deve ser realizada de maneira colaborativa em equipe, e as contribuições de todos os membros devem ser acolhidas e analisadas para que se chegue ao produto final. Todos devem participar. Nós vamos definir quem vai cuidar disso e vamos verificar quem realmente ajudou a produção do trabalho. A postagem deve mostrar ao público uma reação química do cotidiano e cada grupo deve elaborar um texto com a seguinte estrutura. É isso aqui que eu quero que o trabalho possua. E eu não preciso nem ficar falando da necessidade de uma apresentação especial, bonita, alguma coisa bem feita. Não é para fazer na última hora simplesmente para ganhar nota, não. Isso aqui é para fazer com muito carinho, com muito zelo. O trabalho deve acontecer com introdução, apresentação à reação química pela qual o seu grupo ficou responsável e onde ou em que momento ela acontece no cotidiano. Você pode pegar uma reação química que você quiser. Vou dar um exemplo aqui, uma barra de ferro do portão da casa que entrou no processo de ferrugem, o processo de oxidação. É uma reação química. Desenvolvimento, em linguagem científica, apresentando os compostos envolvidos na reação, a equação que a apresenta, você vai descrevê-la. Conclusão, comentando os impactos positivos e ou negativos dessa reação química para os seres vivos e ou para o ambiente. Veja aqui as situações que nós temos. Bem aqui, ó. Tá aqui o carrinho lá da pizza, ó. Tá tendo combustão. O que é que ele está fazendo? Ele está utilizando uma reação de um gás, com o gás oxigênio, produzindo CO2 e água. Nós estamos vivendo um momento hoje na nossa região de muitas queimadas na região nossa. Aqui na região norte, muitas queimadas. A nossa cidade, se você der uma olhadinha na janela de sua casa, nesse momento, você vai ver uma situação crítica em matéria de umidade do ar baixíssima, porque nós estamos envolvidos em fumaça. O que está acontecendo nessa situação? Está acontecendo uma combustão. O que é combustão? É queima. Olha a segunda situação aqui de uma reação química do cotidiano. Uma criança correndo aqui, ó. Respiração celular. C6H12O6 é a glicose. O2 é o gás oxigênio, originando 6CO2, que seria dióxido de carbono, mais água. Glicose mais oxigênio, originando dióxido de carbono, mais água. Elaboração, vamos comentar aqui. Converse com seus colegas de equipe e escolha a reação que divulgarão no post. Elaborem um esboço da estrutura do texto e pesquise uma imagem que represente a reação trabalhada. Existem muitos GIFs, você percebe que as nossas aulas eu sempre tenho imagens. Se você der uma procurada na internet, vídeos, imagens, como a gente costuma fazer nas nossas aulas, você vai encontrar com muita facilidade. Elabore um esboço da estrutura do texto e pesquise uma imagem que represente a reação trabalhada. Entregue o esboço ao professor para que ele faça alguns apontamentos sobre o texto e sobre as informações. Ninguém vai publicar nada antes de me apresentar, para eu ver o que é que precisa ser ajustado. Como revisão, observem os apontamentos do professor e avaliem quais alterações devem ser feitas. Elaborem o texto final e escolham a foto que irá acompanhá-lo. Se você, por acaso, buscar a informação de algum livro ou de algum outro site ou post, você deve identificar as fontes, você deve citar aonde você pesquisou. E a divulgação? No perfil criado pelo professor, publique o post da equipe. Leiam, comentem e compartilhem as publicações das outras equipes. Eu não vou... Aqui está falando de 2 lugares. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos centralizar num só lugar. Então vamos usar só o Facebook, tá? Não vamos utilizar 2 não. Vamos usar um só lugar. Ou nós temos aqui, ele sugere Facebook e o Instagram. Você escolhe o Facebook, já está bom para a gente poder trabalhar isso aqui. Outra reação que ele traz aqui na nossa imagem é a fotossíntese, está vendo ali, ó? Dióxido de carbono reagindo com água, mais energia, no caso aqui da luz solar, originando glicose, gás oxigênio e água. Então, só que nessa imagem ele tem uma reação de combustão, uma reação de respiração celular, uma reação de fotossíntese. Vanks, eu vou escolher dentre essas 3? Não, meu amigo. Você pode escolher a reação que você quiser. Mas antes disso, vocês devem montar as equipes. Nós vamos dividir essas equipes, eu vou defini-las, ou vou deixar que vocês mesmos, entre vocês, escolham os seus companheiros para efetuar essa atividade. Nós vamos fazer as equipes constituídas por 4 alunos, até 4 alunos. Não mais do que isso, porque senão fica muito grande o grupo, e o grupo muito grande não ajuda, só atrapalha. Essa seria a nossa atividade.
E nós iremos definir como prazo para esse trabalho, deixa eu verificar a data que eu vou definir aqui para vocês. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lhe dar aqui 15 dias para fazer isso aqui, tá? Hoje é o dia 15 de setembro, você vai apresentar isso no final do mês. Então comece a trabalhar, não deixe para fazer na última hora.